Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Jesus Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este canal tem a parceria com o blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Além do que, aqui mesmo na plataforma do YouTube, temos a disponibilidade e acesso ao canal. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se ele edificar a sua vida, e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Nesta oportunidade, o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração para falar do assunto mais atual entre os cristãos, pelo menos dos cristãos que querem a salvação de suas almas. Trata-se do arrebatamento. Muitas pessoas, quando ouvem falar deste assunto, sentem medo, dúvida, e até muitos que se identificam como cristãos preferem ignorar este assunto, como se pudessem adiar ou mesmo excluir este grande evento do mundo espiritual, que foi narrado pelo Senhor Jesus e que está na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás. O assunto do arrebatamento deveria ser um dos pilares das pregações entre os líderes religiosos, mas não é. Muito se fala sobre as bênçãos da terra, teologia da prosperidade, sonhos e projetos, segundo eles, que Deus idealizou para os crentes, mas praticamente não se fala sobre o arrebatamento. Hoje, o meu desejo é quebrar a expectativa ruim sobre arrebatamento que talvez você tenha e ensiná-lo através da Bíblia e por direção do Espírito Santo que o arrebatamento, na verdade, é a consumação da redenção dos cristãos para a glória do céu. Começamos o estudo bíblico abrindo a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Diz o texto: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, esse estudo bíblico vai ser baseado em cima deste versículo. Nós vamos utilizá-lo tanto aqui no início do estudo, como também no final deste assunto, ou na segunda parte deste estudo, que está também aqui no nosso canal. Tudo para que você entenda que o arrebatamento se baseia nas revelações que estão dentro deste texto. Nós também vamos usar, claro, outros textos da Bíblia para que você entenda que tudo o que diz respeito ao Senhor Jesus está ligado diretamente
ao arrebatamento da igreja e que gira em torno deste versículo. Agora, explicando o texto em si, ele diz que o Senhor Jesus veio aqui na terra em busca dos pecadores. E muitas pessoas usam dessa informação de forma isolada para justificar a falta de sede por uma vida verdadeira com Jesus. Eles dizem assim: mas Jesus andou com os pecadores aqui na terra, como que se as pessoas não tivessem sido transformadas pelo poder do Senhor Jesus naquela época. Ou seja, como se elas permanecessem no pecado. Naquela época, muitas dessas pessoas, na verdade, abandonaram os seus pecados e se tornaram discípulos fiéis do Senhor Jesus, levando o evangelho para frente e, junto com ele, a esperança da salvação para pessoas que ainda estavam no pecado. Observe que o texto diz que Jesus se ofereceu na cruz uma vez para tirar os pecados de muitos. E isso significa que, embora Jesus deu a vida dele pelo mundo, não são todos os que aceitam o sacrifício e querem ter uma vida nova com o Senhor Jesus. Mas aqueles que buscam uma vida nova com Jesus são também os mesmos que o aguardam para a salvação no segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus aqui na terra, segundo o próprio versículo, o que marca o tempo do arrebatamento. Então, diante dos grandes sinais que estão acontecendo no mundo, segundo a Bíblia, é momento de se deixar conduzir por Jesus para que o verdadeiro arrependimento aconteça na sua vida. E se talvez você já está em Cristo, então é momento de avivar o seu coração ainda mais para este grande evento. O arrebatamento é um evento inevitável e também inadiável. Você consegue perceber tamanha importância e a necessidade de falar sobre o arrebatamento? Muitas pessoas têm medo, na verdade, quando falamos sobre esse assunto. Mas hoje, para a glória de Jesus, eu creio que você receberá essa mensagem com alegria. Então, aplica aí a sua fé. O arrebatamento faz parte do avivamento da igreja. Avivamento significa o grande despertar. Porque hoje os templos, ou mesmo a religião, eles falam pouco ou nada sobre o assunto do arrebatamento. E por que isso, hein? Eu digo que eles estão dormindo espiritualmente. Estão com seus corações voltados para as coisas da terra. De uma forma geral, estão falando que Deus vai abrir a porta de emprego, abrir a porta do relacionamento, abrir a porta de bens materiais, que vai realizar os nossos sonhos e assim por diante. Então, eles estão batendo, na verdade, em portas erradas, porque, segundo a Bíblia, isso é um povo que dorme o sono espiritual, ou seja, não são avivados. É assim que Jesus classifica pessoas que falam o seu nome, mas que não estão despertadas para o arrebatamento. Então, para descobrirmos a verdadeira porta ao qual devemos olhar, nós precisamos focar na pessoa do Senhor Jesus. Então, a vida de Jesus, em absolutamente todos os mínimos detalhes que estão registradas aí na Bíblia, apontam em 100% para o arrebatamento. E não existe uma vírgula, um porém, ou mesmo uma brecha que possa trazer a abertura para outra concepção, outro pensamento, enfim. O meu compromisso com você no dia de hoje é o mesmo compromisso que eu tenho com o Senhor Jesus. Fidelidade com a palavra de Deus e amor pela sua alma. Todo o conteúdo deste estudo bíblico são informações relacionadas ao mundo espiritual, onde
A religião deveria estar pregando isso, mas não falam porque não tem esse compromisso com Jesus e nem com a sua salvação. Embora você está recebendo esse estudo, ele não tem somente um caráter de estudo em si, mas também de uma pregação. E nesta pregação eu não posso desviar 1 milímetro sequer daquilo que está escrito na Bíblia. Até porque a primeira vez que o verbo pregar aparece na Bíblia é com João Batista. E João Batista foi o último profeta bíblico que antecedeu a vinda do Senhor Jesus. E na sua pregação, na sua mensagem, João Batista, este homem, ele previa a vinda do Cristo, do Salvador. Eram essas a base daquilo que João carregava no seu coração. Diferente dos outros profetas da velha aliança, a pregação de João Batista é concentrada 100% no Senhor Jesus, o que mostra para nós a grande importância relacionada ao arrebatamento. Faremos então agora a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Muito bem, então, diante deste versículo tão importante quanto ao assunto, quero trazer aqui algumas palavras, né, que trarão aí relevância para aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Então, o significado do verbo pregar, que está destacado aí no versículo, significa introduzir a força, fixar, unir ou mesmo fazer acreditar. E isto segundo o dicionário. E a minha pergunta é: se até o dicionário concorda que pregar o evangelho é algo forçoso, por que então hoje, na nossa geração, tem sido pregado por aí um evangelho frágil, de aceitação, enfim. Mas se as primeiras palavras de João Batista na Bíblia são de pregação em relação ao Evangelho, não é por acaso que João Batista é considerado como aquele que fala de arrependimento também. A Bíblia diz que João Batista foi uma pessoa que também batizou muitas pessoas que iam até ele ouvi-lo. Então, todas elas ouviam João Batista falando sobre arrependimento, o que significa que o profeta estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. Afinal, todos estavam debaixo de pecados. Não havia ninguém digno de salvação. João Batista também é destacado por sempre valorizar a vinda de Jesus. Ele mesmo dizia: Eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Claro que ele estava falando do Senhor Jesus. Para nós, qual o significado desta mensagem nos dias de hoje? Da mesma forma, muitas pessoas ainda não se batizaram, ou alguns que já até se batizaram, talvez você, mas que ainda não entendeu o significado do verbo pregar, ou mesmo do sentido do batismo, talvez até do que realmente significa arrependimento. A proposta desse estudo segue na mesma linha de pensamento sobre arrependimento, batismo, salvação. As três coisas corroboram com relação ao arrebatamento. Por isso, no próximo assunto, nós vamos ainda falar mais a respeito deste versículo 1. Novamente, quero fazer a leitura do versículo para que ele fique gravado na sua mente.
Diz o texto: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Bom, quero reforçar então que o verbo pregar, ele significa introduzir a força, fixar, unir, fazer acreditar. Então, significa que já logo no começo do seu ministério, João Batista estava avivando ou levando aquelas pessoas, naquela época, ao avivamento sobre o que viria a ser uma nova era, né? Um novo domínio. Nós vamos descobrir mais sobre este assunto, né? Este novo tempo que João Batista, que começa em João Batista, lendo o próximo texto, que está aí no versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo número 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Muito bem, então pregar sobre o arrependimento não significa colocar a culpa sobre os ombros dos fiéis, né? Como fazem aí muitas religiões, dizendo que eles são condenados por causa dos seus pecados ou mesmo algo relacionado. Isso acontece com muita frequência na religião. É triste e eu preciso falar. Então acaba gerando apenas remorso nas pessoas, né? São pessoas que ouvem esse tipo de mensagem, que não tem fundamento em Jesus, então as pessoas sentem-se ressentidas, né? Mas não há mudança de atitude, não há um verdadeiro arrependimento. Pregar sobre arrependimento precisa estar ligado ao avivamento prometido por Jesus. Por isso, observe aí no versículo que na segunda metade, né, do texto está escrito: porque é chegado o reino do céu. Está aí o segredo de arrependimento. Então existe uma causa para este arrependimento verdadeiro. O Evangelho oferece um propósito para aqueles que querem o reino do céu. Significa pregar sobre um tesouro muito maior no céu que está esperando pelas pessoas que recebem. Ou seja, aqueles que acreditam precisam mudar de direção e isso requer mudança de atitude. Mas para mudar de atitude, também precisa mudar a mente, né? Isso precisa acontecer primeiro. E aí, aonde se configura verdadeiro arrependimento. Então perceba que logo de saída, já no começo, né, nesta primeira parte aí do Novo Testamento, aí na sua Bíblia, ou do Testamento do Senhor Jesus, já está falando de arrebatamento. Em outras palavras, eu creio que era isso que João estava traduzindo nas suas palavras fiéis a Jesus. Porque João Batista, ele já vem anunciando sobre o reino de Deus. Ele não fala sobre coisas da terra. Agora, como que as pessoas vão mudar a mente para o céu se os líderes da nossa geração estão ensinando os seus fiéis sobre as bênçãos materiais? Com certeza, a mente dessas pessoas permanecerão presas ao reino material. Fica provado que a religião saiu do princípio do reino de Deus. Lembre-se que o verbo pregar significa introduzir a força, fixar, unir ou fazer-se acreditar. Portanto, pregar sobre o reino da terra é mais suave, é brando. Tem mais a ver com o lado emocional do que com as coisas espirituais. Olhando por aí, eu percebo que a maioria das religiões acabam fazendo dos púlpitos palco de eventos emocionais. As pessoas derramam lágrimas ao ouvir o pregador, mas continua debaixo de pecado. São coachings, instrutores emocionais que estão fora da realidade do Senhor Jesus. Líderes que eram para estar falando de salvação, arrependimento, vida eterna, mas estão aí apenas tirando lágrimas dos olhos das pessoas e não conseguem ajudar essas mesmas a saírem da escravidão do pecado. Palavras que são apenas terrenas
não podem gerar verdadeiro arrependimento porque não há conversão na mente, não há mudança de chave. E aonde não há mudança de atitude em relação às pessoas, com certeza não se pode existir avivamento. No tempo moderno, o reino de Deus já não é mais bem visto. O evangelho genuíno já não é mais bem aceito. E quando alguns corajosos pregam o verdadeiro evangelho, o anticristo entra em ação com a palavra da moda, que é o respeito pela crença alheia. Significa que, segundo o mundo, eu não posso pregar o evangelho que vai contra o pecado, que combate a mentira, porque eu devo respeitar a religião alheia ou mesmo a opinião contrária. Mas eu pergunto, se na época do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra como homem, se ele tivesse respeitado as pessoas como querem os líderes do mundo na nossa geração, será que Jesus teria cumprido a vontade de Deus? Será que Jesus teria pago o preço pelos nossos pecados? Eu receio que não. Abrimos então agora a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Esse texto mostra que o reino de Deus deve ser pregado como verdade absoluta, e quem quiser participar deve se apropriar dele com violência. Portanto, o respeito não é a base para o evangelho, o que acaba concordando com um verbo pregar, introduzir a força. Quem prega não pode se deixar levar pelos rudimentos do mundo. Na verdade, devemos amar as pessoas exatamente como Jesus amou e dizer a verdade, custe o que custar, doe a quem doer, porque a própria Bíblia diz que o amor do Senhor Jesus, quando espalhado, pode converter um pecador para o reino do céu, tirar ele da condenação e levá-lo para a salvação. E glórias a Jesus por isso. Dentro do reino espiritual, três coisas importantes acontecem quando alguém crê no evangelho do reino de Deus: arrependimento, avivamento e arrebatamento. Então, se o respeito fosse base para o evangelho de Jesus, não haveria a pregação que vai contra o pecado. E sem a pregação, o Espírito Santo não convence as pessoas do pecado delas. E sem isto, não pode ser gerado o arrependimento verdadeiro. Sem o arrependimento, a consequência é fatal, pois não haverá o despertamento ou o avivamento sobre a consciência da volta do Senhor Jesus, que vai ser consumada no arrebatamento. Arrependimento, segundo a ciência que estuda a origem dos fatos, a tal da etimologia, a palavra arrependimento escrita na forma original é a metanoia. Essa palavra, um tanto quanto engraçada, pertence ao idioma grego, que, falando com as minhas humildes palavras, escreve-se metanoien. Ela é formada a partir da união da primeira palavra, meta, que significa depois, e a segunda palavra, volt, que significa pensamento ou intelecto. Assim, a interpretação literal desse termo é semelhante a mudar o próprio pensamento, ou seja, uma conversão de caráter. O verdadeiro arrependimento acontece quando a nossa vida está ligada à obediência a Cristo, porque já não obedecemos mais à nossa vontade carnal. A Bíblia diz que debaixo das nossas vontades humanas está o pecado, e por trás do pecado o diabo governa. Então, é quando entendemos a dependência de Cristo que a nossa vida realmente é liberta quanto ao caminho,
a passos largos que tínhamos antes para a morte, antes de conhecermos a Jesus. Então, o arrependimento verdadeiro, que você está aprendendo aqui, a metanoia, ela é diferente de remorso, que é quando a pessoa sente apenas culpa pelos seus erros, mas não tem capacidade para mudar de vida. Por mais que a pessoa sabe que está cometendo algo de errado, ela não tem força para sair daquele buraco e na verdade não tem porque trata-se de coisas espirituais. O caráter da pessoa, por mais que a pessoa saiba que ela está errando, o caráter dela é pecaminoso. Ela está presa à sua semente carnal. Por isso, todos precisamos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso libertador. Então, a metanoia, o arrependimento, acontece quando eu e você começamos a obedecer a Jesus através da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você através de uma imagem, né? Porque eu acredito que a ilustração é uma grande ferramenta para nossa mente poder compreender aquilo que estava na vida de Cristo. Então, no canto esquerdo superior da sua tela, nós temos aqui uma série de pecados, né? Ladrões, vícios, adultério, dor, enfermidades, prostituição, tristeza, enfim, tudo o que nos puxa para a morte e condenação. Então, essa é a vida, nós podemos dizer que é a vida de uma pessoa que não conhece a Jesus, que não segue a Jesus. Então, a vida desta pessoa está caminhando para a morte e para a condenação. É quando então que a nossa vida se encontra com Jesus, é pregado para nós o amor, o perdão, a vida eterna. Então a nossa vida ela faz uma conversão no sentido contrário, né? Aquele famoso 180 graus, a meia volta, é o chamado metanoia. Neste momento, a nossa vida é convertida para Cristo. Então, nós andando no sentido contrário àquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, recebemos perdão para a vida eterna. E é por isso que eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 2. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém. Então aqui está a definição para a palavra metanoia. Como dissemos, é mudança de pensamento. O nosso caráter ele é convertido a Cristo. O mesmo pensamento, as mesmas atitudes ao qual o Senhor Jesus trouxe como exemplo, passam a fazer parte da nossa vida também. Portanto, este é o verdadeiro arrependimento segundo Cristo. Neste ponto, vamos falar sobre avivamento, que nada mais é que o despertar das pessoas para o reino de Deus. Muitas pessoas dizem crer em Jesus, mas não creem no reino de Deus. Ou dizem que querem ir para o céu, mas pensam que são indignas e pensam assim porque não entendem o sacrifício que ele fez na cruz por elas mesmas, né? Então, se não creem, também não buscam e talvez essa pessoa seja você. O objetivo deste estudo bíblico é estimular a sua vida com relação ao reino de Deus. O arrebatamento, ele não deve gerar pânico no nosso coração, ele precisa gerar paz. O arrebatamento, na verdade, é uma consciência sobre a vinda de Jesus. É um estado de alerta com relação ao nosso maior tesouro lá no céu, a vida eterna. Afinal, quem em sã consciência
largaria um tesouro de qualquer jeito, não é assim? Quem hoje em dia, sabendo com os perigos, né, de roubo, assalto, andaria com US$ 1 milhão na carteira, né, sabendo que tem um lugar seguro para guardar, como os bancos, né, guardar os valores, né? Então, da mesma forma, a palavra de Deus tem que ter esse sentido para nós, porque o arrebatamento é uma segurança para aqueles que são salvos. Quem não tem segurança no arrebatamento é porque não se sente salvo. E quem não sente salvo é porque não conhece o Evangelho de Jesus. Então, reforçando, avivamento é o despertar para o reino de Deus. E glórias a Jesus por você estar aqui ouvindo este chamado. Vamos aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 ao 22, que diz assim: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ou melhor, nestes versículos, o apóstolo Paulo, ele quer despertar a nossa visão para as coisas espirituais. Como naquela época, hoje a maioria dos crentes que professam o nome do Senhor Jesus fazem isto apenas porque querem uma vida confortável aqui na terra, talvez. Seja no âmbito da saúde, na parte financeira, na área familiar, em bens materiais, enfim. Tudo isso é muito bom, claro, não devemos negar, mas o fato é que essas coisas não podem gerar vida espiritual. Por isso, o esperar em Cristo somente nesta vida é uma condição de miséria. Espiritualmente falando, é a pior situação do que a condição de um mendigo que nós vemos nas ruas, dependendo de migalhas dos outros. Os cristãos verdadeiros esperam em Cristo para a vida eterna, porque são bênçãos que não têm fim. Assim como a nossa própria vida, que será eterna lá no reino do Senhor Jesus Cristo. Por isso também Paulo termina o versículo 22 afirmando: se crermos em Jesus e no arrebatamento, seremos vivificados em Cristo. Outro texto que corrobora para você entender a visão de avivamento está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 13 ao 15. Vamos à leitura. Abra comigo aí a tua Bíblia. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele começa aí o versículo dizendo, né, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E quando ele usa o termo a luz tudo manifesta, parece até algo redundante, mas não é. Muitas pessoas abrem a Bíblia e acabam tropeçando naquilo que seria esperança para elas. A palavra do Senhor Jesus é lâmpada para a nossa vida espiritual com Ele. Então, não se trata de ser um espiritualista, como tem muitas religiões por aí. Ser espiritual de verdade é ter uma vida dentro da obediência da palavra de Jesus. Quem anda obedecendo a Jesus não tropeça. E não é assim porque não anda no escuro. Jesus é luz. A palavra esclarece para nós sobre a visão do mundo espiritual que governa de forma maligna esta terra.
Então, caminhar aqui na terra, dentro da palavra de Deus, é andar como sábio espiritual. E isto significa viver a palavra do Senhor Jesus todos os dias, 24 horas por dia. Porque ela vai nos manter despertados para a vinda de nosso Senhor, o arrebatamento, o que vai condenar qualquer tipo de investida do reino das trevas para tentar nos colocar de volta naquele sono espiritual. E glórias a Jesus que nos desperta para a vinda dele no arrebatamento. Aprofundando ainda mais no conceito de arrebatamento, é o cumprimento da vontade de Deus. É a consumação de todas as coisas dentro da palavra, se cumprindo na segunda vinda do Senhor Jesus. No segundo vídeo sobre o arrebatamento, que você mesmo poderá acessar aqui neste canal, aprofundaremos ainda mais sobre este assunto. Por agora, vamos ligar estas três verdades: arrependimento, avivamento e arrebatamento. Vamos ligar, claro, ao verbo pregar. Bom, a segunda vez que este verbo, o verbo pregar, aparece na Bíblia, está agora com o Senhor Jesus. A primeira, você se lembra, vem lá com João Batista, que prepara o caminho para o Senhor Jesus. Bom, então vamos observar na Bíblia aonde está a segunda vez, aonde o verbo pregar aparece. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo número 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Significa, então, que os cristãos devem pregar com violência. Afinal, tal qual como o Senhor, são os fiéis. Se Jesus fez, também nós devemos fazer. Não devemos nos conformar com a morte espiritual das pessoas. De que adianta eu ouvir falar de Jesus, me alegrar com a salvação e a vida eterna e continuar indiferente em relação às pessoas à minha volta, seja quem for? Significa também que o arrependimento e a conversão daqueles que querem ir para o céu também deve ser com bastante agressão, ou seja, devemos nos esforçar para buscar diariamente o Senhor Jesus, obedecer a sua palavra, né? Custe o que custar. Só então é gerada a vida espiritual com Jesus em qualquer pessoa. É onde o reino de Deus chega para esta pessoa, chega para mim, chega para você. Significa que despertamos do sono da morte e agora estamos. Opa, agora o quê? Houve uma conversão, agora estamos avivados para a vinda do Senhor Jesus. Que tremendo, não? Abrindo a nossa Bíblia, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, porém agora versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então agora fica mais interessante, porque no versículo anterior diz que quando Jesus, ou seja, a luz veio a esta terra, ele encontrou o povo assentado na região e sombra da morte, significando a posição de conforto, de comodidade e de desesperança que as pessoas tinham com relação à salvação. Elas estavam vivendo as suas vidas, não tinham expectativa de vida eterna, né? Ah, vamos viver a vida doidado aí. Eles estavam conformados com a morte. E hoje, na nossa geração, não é tão diferente daquela época quando Jesus entrou aqui na Terra pela primeira vez. Não havia, claro, naquela época, Jesus no mundo. Portanto, eles estavam mergulhados debaixo do pecado. Talvez tivessem a ilusão de que deveriam aproveitar a vida na terra ao máximo, porque a sentença da morte era a única realidade para eles quando chegasse o final da vida deles aqui na terra.
E eu pergunto, você notou a semelhança com os nossos dias? A diferença é que, na verdade, naquela época, sem Cristo no mundo, realmente não havia salvação. Mas hoje, irmão, irmã, a salvação já está ao nosso dispor, porque o Senhor Jesus já veio, ele já deu a vida dele pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. Mesmo assim, a maior parte das pessoas ainda permanecem assentadas, ou seja, na posição de conforto em relação à sombra da morte. Isso porque não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre arrebatamento para o reino de Deus. Mas você não seja enganado, você não seja enganada. O reino de Deus não é aqui. Abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, conseguimos fundamentar o que falamos por aqui. Diz o texto: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E eu fico muito feliz, porque temos a palavra de Deus. E feliz também é aquele que entendeu que o reino do Senhor Jesus não pertence a esta terra. Então, se você quer a vida eterna, precisa buscar viver o Evangelho e, dentro do Evangelho, gerar no seu coração a esperança pelo dia em que Jesus virá e buscará todos aqueles que creram na sua mensagem, que entregaram e que deram a sua vida para Ele. Glórias a Jesus, se você entendeu esta mensagem. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, orou para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de todas as pessoas que escolheram segui-lo aqui na terra. Vamos conferir isto lendo na nossa Bíblia, João capítulo 17, versículos 15 ao 18. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E são textos que mostram a definição com relação ao zelo que o nosso Senhor Jesus tem para que as suas ovelhas, os seus discípulos, os seus fiéis estejam dentro do propósito do arrebatamento e também confiando este depósito para que os verdadeiros cristãos levem este conhecimento a outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que este estudo bíblico existe. E é o que também você poderá fazer daqui por diante em amor pela causa do Senhor Jesus. Este estudo bíblico, ou a primeira parte dele, termina por aqui. E o meu sentimento é de dever cumprido, ainda que temos a segunda parte para concluir. E a esperança de que a chama do Espírito Santo venha incendiar o seu coração com relação a essa primeira parte do assunto sobre arrebatamento. O desejo do nosso canal é que as dúvidas sejam eliminadas da sua vida e que deem espaço para a convicção daquilo que realmente a palavra de Jesus ensina sobre a vontade de Deus, que é claro, ter mais filhos para Ele na glória do céu. O arrebatamento é um evento que vai consumar essa realização para Deus o Pai. E eu espero que hoje a sua vida tenha sido edificada na construção de Cristo dentro de você. Peço, em nome do Senhor Jesus, que você acompanhe aqui mesmo neste canal o segundo capítulo sobre o ensinamento do arrebatamento,
onde traremos uma visão mais profunda com o desejo de ajudá-lo a entender ainda mais sobre o arrebatamento. Se por alguma razão você tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários, faça aí também alguma observação, claro, para juntos e pelo Espírito Santo de Deus disseminar a dúvida e também para que mais pessoas possam receber este estudo bíblico, para que a plataforma entenda que este vídeo é importante. Curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Em nome de Jesus, fique na paz e na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai e na comunhão do Espírito de Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu
mais aguardado, Ele vem me buscar.